Embora seja um dos autores mais famosos da literatura inglesa, Joseph Conrad era polonês e passou uma parte de sua vida trabalhando como marinheiro a bordo de navios mercantes franceses e ingleses no final do século XIX. Seus romances permitem uma reflexão sobre os efeitos do imperialismo e do colonialismo que as potências europeias praticavam na África e no Oriente, e muitos dos seus heróis são marinheiros que andam numa corda bamba entre a coragem e a covardia. Lord Jim é parte desse repertório. O protagonista Jim é um jovem oficial da Marinha Mercante Britânica que é bravo nas intenções e covarde nas ações, o que faz dele um homem marcado pela infâmia. O esquema narrativo empregado por Conrad é bastante complexo. O autor o chamava de visão oblíqua, por quebrar a sequência cronológica da história, trazendo passagens do presente ao passado e vice-versa, servindo-se de diferentes narradores. A crítica literária da época em que foi publicado caiu matando em Joseph Conrad por conta disso, chamando Lord Jim, entre outras coisas, de, abre aspas, estudo de personagem mal esboçado, escrito e reescrito ad infinitum, dissecado até se despedaçar, mastigado até não ter mais sabor, fecha aspas. Afirmando que a história é, abre aspas, contada por um personagem alheio à ação, uma navalha chata e faladora que filosofa, fecha aspas. Que era, abre aspas mais uma vez, uma narrativa muito deslocada, um romance informe, fecha aspas. E mais, que se tratava de, abre aspas, uma história que vagueia de um lado para o outro, um pântano de linguagem extraordinária e acontecimentos incompreensíveis, fecha aspas. Bem, eu tenho de concordar com tais críticas ácidas, pois precisei resistir bravamente à confusão de perspectivas, trocas de narradores, cortes e outras coisas mais para terminar a leitura. Impus-me um desafio de concluir, na expectativa de encontrar muitos significados para descompactar e extrair de Lord Jim algo de elevado. A seguir, farei um resumo comentado e cronologicamente ordenado. Jim é um jovem de boa família, amante da literatura náutica, que sonha em ser herói dos mares. Enquanto aprendia a navegar, recebeu um alerta no barco de treinamento em que estava a bordo, que é enviado para resgatar os passageiros de 2 navios que colidiram. Jim não integra a equipe de resgate devido à lentidão de sua reação. Ao completar 2 anos de treinamento, ingressa na Marinha Mercante e rapidamente galga posições na hierarquia, chegando ao posto de imediato, embora nunca tenha enfrentado uma situação grave que pusesse à prova o mérito dessa designação, uma vez que o imediato é o oficial que está logo abaixo do comandante, que assume as funções deste, caso esteja incapacitado ou impedido. Na prática, é um comandante substituto. Durante sua primeira tempestade real, foi ferido pela ruptura de uma verga que o obrigou a permanecer acamado até que pudesse desembarcar na próxima escala. Depois, Jim se torna o imediato do Patna, um navio em más condições e comandado por um violento capitão alemão que transporta muçulmanos em peregrinação rumo a Meca. Numa noite, embora o mar estivesse calmo, o barco sofre um violento tremor. Nesse momento, o capitão discutia com um bêbado da tripulação. A tripulação, incluindo Jim, acredita que um naufrágio submerso abriu um curso d'água no fundo da embarcação e decide abandoná-la sem socorrer os passageiros. O Patna, porém, não afundou e foi rebocado até o porto onde a tripulação se refugiou. Uma investigação é então aberta e toda a tripulação, exceto Jim, foge. Ele é o único a ser julgado, recebendo uma punição branda diante da gravidade da omissão de socorro. Seu certificado de oficial foi retirado, ficando proibido de exercer a profissão. É durante o julgamento que conhece o capitão Marlowe, que deixou a vida de homem do mar para tornar-se vendedor de suprimentos para embarcações. Marlowe rapidamente torna-se amigo de Jim, que lhe conta sua história. Marlowe o ajuda a encontrar um emprego, mas Jim continua obcecado com sua fuga do Patna. Ao ser confrontado com insinuações ou situações que o lembrem de sua culpa, foge novamente.
quando, por exemplo, clientes inocentemente mencionam o navio ou torna-se violento, jogando no chão um tenente dinamarquês que fez referência ao episódio. Após essa ocorrência, Marlowe oferece a Jim uma oportunidade de trabalho na Indonésia, onde acaba confiando ao comerciante Stein. A pedido de Marlowe, Stein dá a Jim a missão de assumir as responsabilidades do agente Cornelius num lugar chamado Patuzan, localizado em uma área de selva perto da foz de um rio, onde moram duas comunidades. Os pescadores vivem em uma vila costeira no delta e os moradores vivem no interior, na confluência do rio, perto das colinas. Pouco depois de sua chegada ao Patuzan, Jim é feito prisioneiro por Raja Tuku Alang e seu aliado xerife Ali, dois senhores da guerra locais que oprimem a população. Após sua fuga, ele administra os pescadores, os bugis, que lhe dão confiança e estima. Jim então pensa que recuperará sua honra perdida por meio deles. Ele se apaixona por Joia, enteada de Cornelius. Torna-se amigo de Dain Varys, filho de Doramin, chefe nativo dos bugis. Um dia, um pirata britânico chamado Brown ataca o Patuzan em busca de provisões. Depois de uma escaramuça com os homens de Dain Varys, Brown e sua tropa se refugiam no topo de uma colina e negociam sua partida com Jim. Cornelius inveja a liderança de Jim e se alia secretamente com Raja Alang e Brown. Cornelius guia os homens de Brown até o acampamento de Dain Varys, que é morto no ataque. Jim, assobrado por sua culpa no Patna e seus sonhos não realizados de heroísmo, decide ir ao acampamento de Doramin, o pai de Dain Varys, para que este o mate e ele possa finalmente expiar sua culpa. Após a morte de Jim, Marlowe reconstrói a história de seu amigo a partir de entrevistas com aqueles que o conheciam. Ele primeiro conta a história oralmente, depois através de cartas. Até aqui, temos um resuminho coerente e sequencial da coisa toda. Daqui para frente, vou passar para você como Joseph Conrad foi soltando essa história no livro. Nos 3 primeiros capítulos, temos um narrador onisciente que conta eventos marcantes do passado do protagonista. No quarto, estamos na sala onde ocorre uma audiência. Nela conhecemos o capitão Brierley, que fez parte do júri que julgou Jim pelo abandono do Patna. Brierley foi um jovem comandante que se matou aos 32 anos, jogando-se no mar de madrugada. Há um trecho bastante pungente no livro em que Jones, um marinheiro preterido à posição de capitão em favor de Brierley e de quem naturalmente passou a nutrir desdém, conta ao capitão Merrill as últimas horas de Brierley antes do suicídio. Que terrível notar que o jovem planejou os mínimos detalhes de suas ações para que não despertassem qualquer suspeita, atirando-se ao mar de madrugada. Eu fiquei um bom tempo refletindo sobre a tristeza dessas pessoas que não querem mais viver e sobre a tragédia desse fim súbito para os que ficam. O relato do outrora desafeto Jones é de cortar o coração. Deste ponto em diante, o capitão Marlowe é o narrador a maior parte da história. Até o capítulo 10, ainda não havia entendido claramente quem era Lord Jim. Parecia estar preso por ter fugido do navio em que era imediato sem socorrer os passageiros. Foi apenas no capítulo 11, mais de 60 páginas do livro, que Lord Jim entrou oficialmente na história. Capitão Marlowe, para passar o tempo, acompanha algumas audiências e inquéritos, e num deles, Lord Jim está depondo sobre a tragédia do Patna. Na saída do fórum, Marlowe e ele se estranham, beirando a agressão física, mas conseguem superar essa topada com o pé esquerdo e saem para jantar. Percebeu, meu ouvinte, o vai e volta dessa história? Nas próximas páginas, vamos entendendo o que se passa. Lord Jim era imediato de um navio que naufragou. Enquanto rolava o inquérito para apurar responsabilidades inerentes à tragédia, a carteira que autoriza o exercício da profissão está confiscada e, sem isso, a carreira de homem do mar lhe é impedida. Por consequência, está sem dinheiro e preso em algum país do Oriente que suspeito ser a Índia, por conta de algumas descrições dos habitantes do lugar e seus costumes. Durante a madrugada, uma chapa de ferro perfurou o casco do navio enquanto 800 passageiros dormiam, em sua maioria peregrinos rumo a Meca. O capitão, seu imediato e 2 mecânicos fogem. No trecho a seguir, veremos a paralisia de Jim diante da missão de acordar quase 1000 pessoas e organizar o socorro sem que houvesse chalupas em quantidade suficiente para todos. O cara travou ante a ameaça iminente de morte e não conseguiu fazer nada. Abre aspas.
Era, conforme dizia, a segunda vez que seu capitão o enviava à proa, pois este, em meu parecer, queria antes de tudo afastá-lo do passadiço. Dizia-me que seu primeiro movimento fora de lançar um grito e fazer erguer-se toda aquela gente, arremessá-los do sono no terror, mas experimentou um sentimento tão acabrunhante de impotência que não pôde proferir um único som. É isso, sem dúvida, o que se quer dizer quando se fala da língua presa ao céu da boca. Muito seca, dizia-me, concisamente para explicar a sensação. Subiu, sem dizer palavra, ao convés, pela primeira escotilha. Confessava que seus joelhos tremiam enquanto se detinha a contemplar uma nova multidão adormecida. As máquinas estavam paradas, o vapor saía com um ruído surdo vibrante. Jim via aqui e ali uma cabeça que se erguia, uma forma vaga estremunhada que se sentava, escutava um instante e depois deixava-se recair. Em sua ignorância das coisas do mar, não podia aquela gente compreender a significação de um ruído anormal. Jim esperava, como qualquer outro marinheiro em seu lugar, ver o navio sussurrar de um momento para o outro. As placas enferrujadas que sustentavam o oceano deviam fatalmente ceder de súbito, como um dique minado, dando passagem a uma onda brutal e destruidora. Fecha aspas. Adiante, Jim vai se recordando do seu raciocínio na situação. 800 pessoas e 7 botes apenas. Acordá-los implicaria em pânico, muitos morreriam do mesmo jeito. É uma forma de racionalizar a covardia, a culpa sentida por não ter tentado fazer nada para salvar aquela gente. Aliás, ele sequer pensa em como organizar uma fuga. A narrativa do naufrágio chega a um ponto de sinistra ironia. A princípio, 5 iam se salvar, mas um dos mecânicos teve um infarto no convés e morreu, bem provável que pelo estresse da fuga. Um temporal se avizinha e o bote estava emperrado. Depois de conseguirem soltar o bote, os 3 que pularam primeiro chamavam o morto, enquanto deixavam conscientemente 800 pessoas vivas que dormiam no navio que já estava afundando. Assim que o mastro do navio submerge, o remorso pesa sobre os sobreviventes. Adiante, descobrimos que Marlowe está contando a história de Jim ao marinheiro Jones, o preterido do capitão Brierly de quem falei antes. A escrita de Joseph Conrad é muito sofisticada e sutil. Se você se distrair enquanto lê, ficará um tanto confuso, sem entender com quem Marlowe está conversando. Com Lord Jim? Com o marinheiro Jones? Com o capitão Brierly? Ou mesmo com algum outro ouvinte? Havia momentos da leitura em que eu precisava reler 1 ou 2 páginas para compreender. Considerando a diagramação sofrível da minha edição, foi um pequeno sacrifício. À frente, sabemos que o navio Avondale resgatou os 4 sobreviventes pouco antes do pôr do sol. Pelas minhas contas, não ficaram mais que 12 horas à deriva. Jim disse que os outros afirmaram que logo após soltarem o primeiro barco salva-vidas, o navio afundou. Uma óbvia mentira. Ele não teve coragem de dizer nada. Horas depois, descobrem que, como Patna afundou de proa, um canhoneiro mais tarde encontrou o navio e o rebocou. Os passageiros estavam apinhados na parte traseira. O único morto a bordo era o mecânico que infartou na iminência da fuga. Jim, 3 anos após o incidente, também havia se tornado vendedor marítimo. Na época do naufrágio, tinha 24 anos. 6 meses após Marlowe conseguir convencer Jim a aceitar um emprego na propriedade de um amigo, Jim some do lugar quando um dos mecânicos que abandonou Patna se emprega na mesma propriedade que ele. A consciência atormentada e o ego ferido não suportam aquela confrontação surda. Arranja outro emprego de vendedor de suprimentos numa empresa de relacionamento de Marlowe, mas foge de novo quando começa a ouvir conversas sobre o que aconteceu no Patna. E ele foi de emprego em emprego, fugindo do fantasma do Patna. Num deles, chegou a quebrar um taco de bilhar num provocador para depois jogá-lo da sacada do bar. Marlowe apela ao velho amigo Stein, um bávaro que há muitos anos morava na Malásia, desenvolvendo uma bem-sucedida carreira de mercador e entomólogo, desfrutando da amizade e da nobreza local. Conta a história de Jim e pede sua ajuda para o jovem. O homem aventa colocar Jim chefiando a contabilidade do Patuzan, um local afastado no distrito indígena. Stein atende o amigo e Jim é acomodado numa casa confortável com uma vista encantadora. Adiante, Marlowe explica por que tanto tentou ajudar Jim, uma piedade generosa sem interesses ocultos realmente tocante.
Para Marlowe, Jean não tinha mais como voltar para a Inglaterra, não podia defrontar-se com qualquer coisa que lembrasse a vergonha do Patna e na cabeça de Marlowe poderia transformar-se num sem-teto alcoolizado. 2 anos após a partida para o Patuzan, Marlowe o visita. Neste encontro, Jean conta como foi recebido naquela terra desconhecida. Caiu nas graças de Doramin e seu filho ao liderar batalhas contra o Rajal e o xerife, que venceu com ideias inusitadas como colocar canhões no topo das montanhas para bombardear a posição do inimigo, posicionado abaixo, ao raiar do sol. A derrota do xerife o desmoralizou frente à comunidade. Jean passou a ser a autoridade a quem o povo recorria para resolver conflitos e rivalidades. Vejam que interessante, um código moral local que supera uma questão institucional. O que se segue são vários atos de bravura da parte de Jean, o que faz dele um reputado herói no meio do povo. Jean explica a Marlowe que a gratidão do povo, a fama conquistada entre eles de homem de coragem, o faz suportar as lembranças do Patna. Parece que ele se redimiu. Também encontrou o amor com a mocinha Joia, filha de criação de um português chamado Cornélios, homem mesquinho sem caráter. Conrad pesou a mão nos elementos físicos e psicológicos para compor o personagem e enfatizar toda a sua falta de honra. Em alguns momentos, o modo como o narrador o descreve lembrou-me Gollum do Senhor dos Anéis, pois além da aparência repugnante, recorre a justificativas mais repulsivas, numa linguagem atenuada, para tentar sensibilizar e convencer o interlocutor de que deve apiedar-se dele e ajudá-lo. Um exemplo nojento é quando ele argumenta com Jean que deve receber um dote pela filha, que outros já o pagaram no passado e que é uma compensação justa por ele ter criado a filha de um outro homem. Olha que porco nojento! A narrativa de Marlowe, a partir de um encontro pessoal com o próprio Jean, encerra aqui. Dali em diante, ele prossegue com a história a partir de cartas. Através delas, sabemos que o pirata Brown chega ao Patuzan com um barco roubado e uma tripulação de vagabundos esfaimada e em busca de uma oportunidade de pilhagem. Como comentei antes, a presença de Jean no Patuzan abalou as velhas estruturas de poder e o Rajá, com o apoio do peçonhento Cornélios, vê em Brown uma oportunística aliança para tirar Jean da parada e voltar a escravizar os nativos. O fim da história representou, a meu ver, a única saída encontrada por um Jean que, após 3 anos fugindo da própria ignomínia, vê-se obrigado a encará-la mais uma vez em função das consequências da pura maldade sem propósito de Brown, associada à completa falta de honra e escrúpulos de Cornélios. Falemos agora das inspirações para Lord Jim. Sei que os escritores recebem múltiplas influências para compor suas obras. Dado que Joseph Conrad foi marinheiro, acumulou uma multiplicidade de experiências que foram transpostas para suas obras. Como encontrei tantos registros de elementos que inspiraram Lord Jim, citarei alguns. Conrad, enquanto estava embarcado no Vidar, conheceu um certo Jim Lingard, apelidado de Lord Jim por sua arrogância. Jim Lingard casou-se com uma mestiça, que no Jim do romance é uma referência à joia. Tal como Jim, Conrad se feriu no SS Highland Forest em 1887 e após sua internação partiu para o Extremo Oriente. O caso Patna condensa 2 incidentes. Em 17 de julho de 1880, um velho navio a vapor, o SS Jeddah, deixou Singapura para Penang, onde embarcou 953 peregrinos rumo ao porto do mesmo nome, de onde seguiriam para Meca. Na entrada do Golfo de Aden, ao largo da Somália, uma violenta tempestade transformou o navio em um naufrágio à deriva. As caldeiras foram arrancadas de seus berços e a casa de máquinas inundada. Em 7 de agosto, o capitão considerou que seu barco estava perdido e, para piorar, não havia botes salva-vidas em número suficiente para resgatar todos os passageiros. Como tinha um barco a remo armado, organizou uma fuga durante a noite, embarcando com sua esposa, o engenheiro-chefe e alguns tripulantes. Os passageiros percebem a fuga e tentam afundar o barco. Acabam jogando imediato ao mar, que é salvo pelos fugitivos. Resgatados pelo SS Cynthia, alcançaram Aden 6 dias depois e lá declararam às autoridades marítimas que o Jeddah havia afundado. Qual não foi a surpresa quando no dia seguinte descobrem que o Jeddah chegou ao porto rebocado pelo SS Antenor. Os criminosos foram levados a um tribunal marítimo e a sentença foi particularmente branda.
O capitão covarde James Clark viu sua patente suspensa por 3 anos e o imediato Augustine Podmore Williams recebeu uma simples reprimenda. Conrad soube dessa aventura, inclusive conheceu Augustine Williams em Singapura. Tanto suas características físicas como biográficas e a fuga do Jeddah indicam que aspectos importantes para a composição de Lord Jim enquanto personagem foram extraídos de Williams. Indubitavelmente, ele fez do medo o motivo da deserção. Para Conrad, essa emoção constitui uma das principais motivações humanas, mesmo o primeiro elemento constitutivo de uma personalidade. Como ele escreveu em An Outpost of Progress, abre aspas, o medo permanece, não importa o que aconteça. Um homem pode destruir tudo nele, amor, ódio, fé e até mesmo dúvida, mas enquanto se agarra à vida, permanece impotente para erradicar o medo. Um sentimento sutil, indestrutível e terrível, que invade o seu ser, colore seus pensamentos, espreita em seu coração e contempla em seus lábios a luta de seu último suspiro. Fecha aspas. 3 anos depois, em 1883, o próprio Conrad enfrentou um naufrágio. Como imediato do SS Palestina, ele se viu como toda a tripulação diante de um incêndio em uma carga de carvão ao largo de Sumatra e o navio teve de ser abandonado. Uma comissão de inquérito em Singapura isentou os oficiais de toda responsabilidade. O capitão Brierley, que em Lord Jim faz parte do júri que julga Jim pela fuga do Patna, é na realidade o comandante Wallace do SS Cutty Sark, que em 1880 facilitou a fuga de Sidney Smith, um companheiro de navio que matou um marujo por insubordinação. 2 anos depois, Smith é preso, julgado e condenado a 7 anos de cadeia. Logo após, Wallace comete suicídio atirando-se de seu navio aos 27 anos. Afinal, o que eu achei da obra? Aqui vai a minha análise. Joseph Conrad tem um jeito muito peculiar de contar uma boa história. Recorre à narrativa indireta, narradores que contam algo que sabem de Lord Jim, ora em colóquios reservados, ora para grupos de curiosos em saber algo mais daquele jovem inglês mal afamado pela tragédia do Patna. Você entende com esse recurso que é um homem famoso, em diferentes pontos do Sudeste Asiático, passando pela Oceania e voltando à Inglaterra, fala-se dele. Ele agrega à narrativa elementos da sociedade oriental da época, a peregrinação dos muçulmanos, a sociedade de castas hindu e sua curiosa relação entre dominadores e dominados, as relações comerciais com a Inglaterra, enquanto maior império do mundo, seguida de outros países como Holanda. Conhecemos como é a pirataria moderna, bastante diferente daquilo que está impregnado em nosso imaginário. É muito interessante verificar que, saindo do nosso cronocentrismo automatista, em Lord Jim já vemos a globalização e seus impactos. Mais lentos, concordo, mas presentes. O comércio marítimo, as viagens, a correspondência e os homens em busca de dinheiro e glória em mundos distantes. Agora, o que eu mais demorei para perceber e que é o ponto central da obra é o efeito da culpa impossível de ser redimida por alguém jovem demais para entender o que é humildade, arrependimento e perdão. Percebeu quantas vezes Jim fugiu ante a mera sugestão da covardia? Um ataque frontal ao seu orgulho? Jim é orgulhoso e vaidoso, tem sonhos de glória. É muito difícil captar isso por meio de Marlowe ou de qualquer outro narrador. Refletindo um pouco mais, percebe-se que Marlowe vê em Jim imperfeições de caráter que ele mesmo teve na juventude e que precisariam de tempo e maturidade para se corrigirem. E quem conhece bem a biografia de Joseph Conrad pode ousar dizer que Marlowe é o alter ego do autor dando uma chance para seu eu mais jovem. Incontáveis dados biográficos de Joseph Conrad sustentam essa interpretação. Sua vida no mar a partir dos 17 anos de idade é a fuga do remorso de não ter lutado pela libertação da Polônia das mãos do domínio russo, sobretudo porque vinha de uma família de patriotas. Inclusive, seu pai foi mandado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria por conta da resistência contra os invasores. Lamentou por toda a vida não ter tomado parte disso. Seus patrícios poloneses o acusavam de mau patriota, ao que ele respondia, abre aspas, é preciso reservar um lugar para o inexplicável se se quer julgar a conduta dos homens neste mundo onde não existe explicação definitiva. As aparências desta vida perecível são enganadoras, assim como tudo que cai sob julgamento dos nossos sentidos imperfeitos.
A voz interior pode continuar sincera em meio a seus mais secretos conciliábulos. A fidelidade a uma tradição particular pode persistir no decurso de uma existência separada e seguindo fielmente também o caminho que um inexplicável impulso traçou. Fecha aspas. A vaidade e a vergonha de Jim, sua culpa, o levam ao desespero. Ele foi ingênuo nas negociações com Brown, imprudência fruto da infantilidade de querer ser amado por todos naquela vida. Pelo povo, pela elite personificada em Doramin e por Joia. Ele tem tudo, respeito, admiração e amor, e não pode suportar a perda desse conforto psicológico que sustenta sua existência. No episódio do Patna, a desonra feriu seu orgulho sem matar ninguém. No Patuzan, a história foi bem diferente. Encerro aqui agradecendo a você que ficou até o final, pedindo que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até mais!